Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dara e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho do Vem Segue-me, voltado para crianças, né, para o lar e para a família. E essa semana, semana do dia 5 a 11 de maio, eu tô vendo aqui para não falar errado, né? Mas essa semana, de 5 a 11 de maio, fala: as promessas serão cumpridas. Então, lá embaixo, né, na parte de sugestões para ensinar as crianças, então tem 4 atividades super bacanas, eu separei 2 que eu amei fazer com o meu filho. Então, a primeira delas, que é o segundo tópico, fala assim: "Posso permanecer em lugares santos". Vamos ler então o que está pedindo aqui a atividade, né, e a gente monta então uma dinâmica em cima. Pode ser divertido colocar gravuras de uma casa, de um edifício da igreja e de um templo ao redor da sala. Depois, você pode dar às crianças pistas que descrevam estes lugares e convidá-las a ficar perto da gravura que você está descrevendo. Peça-lhes que fiquem paradas enquanto você lê a primeira linha de Doutrina e Convênios 45:32. Quais são alguns lugares santos que Deus nos dá? Ajude seus filhos a entender que permanecer em lugares santos e não ser movido significa escolher o certo em todos os momentos, não importa o que esteja acontecendo. Como podemos fazer de nosso lar um lugar mais santo? Então, essa atividade, mais uma vez, ela tá perfeita para quem tem crianças um pouco maiores, né? Que você já consegue descrever o lugar e elas conseguem então assimilar. Mas quem tem crianças na idade de berçário, né? Assim, de 1 ano e meio até os seus 3, 4 anos, essa atividade ela é um pouco complexa para essas crianças. Então, mais uma vez, trazendo dinâmica, né, para nossos bebês. Então, eu separei também as gravuras, tá? Eu imprimi uma gravura do templo, quer ver? Eu imprimi então uma gravura do templo, imprimi uma gravura da igreja e imprimi a gravura de uma casa, tá? E depois ele vai pintar essa daqui. Imprimi então a gravura de uma casa. Eu coloquei essas gravuras na porta do quarto do meu filho e usei o dinossauro aqui para poder me ajudar a entender o que eram lugares santos, tá? Então eu coloquei essas gravuras lá, eu primeiro expliquei para ele, né, o que era cada coisa. Eu falei: "Olha, essa aqui é a casa onde mora o papai, a mamãe, a vovó, né, onde moram os integrantes da família, você pode descrever do seu jeitinho". E expliquei para ele que esta era a igreja, onde nós vamos aos domingos, tomamos sacramento, onde ele vai para o berçário, a mamãe vai para a cidade de socorro, né? Então, onde a gente pode se reunir e aprender. E expliquei para ele também sobre o templo, né? Eu falei: olha, esse aqui é o templo é a casa de Deus, onde o papai e a mamãe vão todo mês para a gente poder fazer ordenanças mais sagradas, né? Então, eu expliquei para ele bem rapidamente o que era cada coisa. O templo é o lugar que ele mais gosta de ir, porque ele vai desde os 4 meses, então ele já está bem familiarizado. Mas se a sua criança não estiver, aí é uma boa oportunidade para você ensinar um pouquinho sobre o que é o templo e o que você faz lá. Então eu peguei essas 3 gravuras e eu colei na porta do quarto do meu filho. Você pode escolher aonde você quiser. Eu achei interessante colocar na porta do quarto dele, para ele já ir entendendo que o quarto dele também pode ser um lugar santo, porque às vezes ele não gosta de ficar no quarto dele, fica muito mais no meu, né, na minha cama, em qualquer outro cômodo, menos no quarto dele. Então eu tentei usar essa lógica para poder ajudá-lo a ficar no quarto dele também. E aí, como eu falei, eu usei o jacaré, o meu dinossauro aqui, para poder ajudar a entender. Então, quando as crianças elas são muito pequenininhas, elas têm essa dificuldade de compreensão, mas você explica, né, certinho, cola, e aí você faz uma dinâmica. Você fala: vamos permanecer em lugares santos. Então, onde você está vendo essas gravuras, é porque ela vai ter um lugar santo. E você tem que fugir do dinossauro que quer pegar você. Então eu fiz isso. A gente brincou um pouco de pega e corremos atrás dele com o dinossauro e ele corria pro quarto dele, porque era onde estavam as gravuras, e lá ele ficava seguro. E a gente fez isso algumas vezes. Quando eu falei, né, criança, você tem que avisar: olha, agora é essa a última vez que a gente vai brincar. Então, corremos atrás dele pela última vez, aí eu trouxe ele para a sala de novo, né, com essas gravuras e falei: olha, quando a gente permanece em lugares, nós permanecemos em lugares santos, o inimigo não tem poder de pegar a gente, o inimigo não tem poder sobre nós, porque nós estamos em lugares que são santos, lugares em que Jesus Cristo habita.
E aí eu sempre gosto de ler a escritura, né? E eu acabei lendo aqui a escritura que pede, Doutrina e Convênios 45, na seção 45, versículo 32. Mas os meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos, mas entre os iníquos, homens levantarão a voz e amaldiçoarão a Deus e morrerão. E aí, eu finalizei prestando o meu testemunho, que é uma coisa que eu sempre faço. Então, essa foi a dica, né, da dinâmica que eu dei para esse tema. Eu espero que te ajude a ensinar seus pequenos, a deixá-los mais bem preparados para que eles possam ser discípulos de Jesus Cristo. Então, se você curtiu esse vídeo, clica por favor em inscreva-se e se inscreva no meu canal. E compartilha com quem você acha que precisa saber um pouquinho mais sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo.